Boa noite a todos. Recebemos com muita alegria o convite para vir a esta casa, porque estar aqui é rever corações amigos, é estar em uma casa que conhecemos os benefícios que ela já prestou e ainda presta. É sentirmos perto de nós a presença amiga, suave, amorosa do seu Hugo Gonçalves e da Dona Luz. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês que fizeram o convite. Que o Mestre Jesus nos envolva para que nós possamos ter a sensibilidade de sentir o carinho desses abnegados trabalhadores do bem que aqui se encontram. Jesus, mesmo conhecendo e convivendo com as imperfeições e a maldade humana, quando esteve na terra, encarnando-se em um corpo material, disse: brilhai a vossa luz. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sede perfeitos, como perfeito é o meu Pai Celestial. E nós ficamos a meditar com que embasamento Jesus fazia estas afirmativas. Ele as fazia com base nas potências que nós, como espíritos que somos, possuímos para serem desenvolvidas. Como, por exemplo, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento, a emancipação da alma, a vontade, entre outras, que são responsáveis pelo nosso desenvolvimento ilimitado. Potências da alma. Potência é aquilo que tem poder, que tem força, que tem vigor, que tem muita importância. Segundo a lei de Newton, que estuda a causa dos movimentos, para que um corpo em repouso se movimente e para que um corpo em movimento pare, é necessária a aplicação de uma força. Essa força é um agente capaz de modificar o estado de repouso ou o estado de movimento. Deu problema? Estão ouvindo? Deu? Então, segundo essa lei, para que um corpo em movimento, em repouso se movimente, e um que está em movimento pare,
é necessária a aplicação de uma força. E essa força é um agente capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um determinado corpo que adquire velocidade e sentido de acordo com a intensidade da aplicação dessa força. Ou seja, quanto maior for a força, maior será a aceleração adquirida pelo corpo. Por que meio, com que força nós colocaremos em movimento as nossas potências internas e as orientaremos para que se desenvolvam? Vejamos, tudo a ver com a lei de Newton. Que força é essa que nos faz mover as nossas potências íntimas, que nos leva a desenvolvê-las, a fortalecê-las? Essa força se chama vontade. A vontade. A vontade é a maior das potências, porque cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. O homem não tem plena consciência do seu, de que verdadeiramente significa a vontade. Mas essa potência rege toda a nossa vida, mesmo quando dela não nos damos conta. Não nos basta simplesmente pensar, sentir ou querer. É necessário que essas três capacidades do espírito recebam um impulso forte, profundo e direcionado a um determinado objetivo, se nós pretendemos realizar ou alcançar qualquer coisa que seja. Bem, existe uma poderosa rede de energias ocultas em nós, onde está contido em seu germe todo o nosso futuro em desenvolvimento, porque fomos criados por Deus para sermos perfeitos. Então nós temos em germe essa perfeição que nós deveremos ir desenvolver. Então, foi nesse sentido que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque um dia também estaremos num grau superior ao que Jesus estava. Com certeza não conseguiremos ultrapassá-lo, mas chegaremos, não é verdade? Por isso, é na vida íntima, é no desabrochar das nossas potências, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que está o manancial da evolução e das nossas felicidades futuras. Poucos são aqueles que se dão conta das riquezas psíquicas que há em si.
gastando a vida com coisas banais, com coisas improfícuas, que não trazem nenhum valor. E só existe um meio de colocarmos em movimento as nossas potências internas, que é a vontade. Somente a vontade nos permitirá modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Pois é pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado e buscamos atingir. Determinamos um alvo e vamos atingir através da vontade. Mas na maioria dos homens, os pensamentos flutuam. Os pensamentos flutuam sem cessar. E essa mobilidade constante e sua variedade infinita dificultam o acesso às influências superiores. Nós ficamos em um plano inferior. Por isso, é preciso aprender a ligar o nosso pensamento a tudo aquilo que é superior. Elevar-nos, a concentrar-se, a pôr o pensamento em sintonia com o pensamento divino. Observemos que não são poucas as vezes que temos muita dificuldade para orar. Nós iniciamos a nossa prece, mas o nosso pensamento flutua, busca outros afazeres, outros compromissos, outros sentimentos. Nos damos conta e retomamos, daí a pouco, novamente. Então, assim nos comportamos. A vontade, a confiança e o otimismo bastam, às vezes, por si sós, para desviar o mal, ao passo que o desânimo, o medo e o mau humor nos fragiliza e nos deixa vulneráveis às influências inferiores. O simples fato de olharmos de frente para aquilo que chamamos o mal, o perigo, a dor, e a resolução de os vencermos diminui-lhes a importância e o efeito. Só o fato de olharmos com otimismo, isso também passará. Que mensagem maravilhosa, né? Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, ele compreenderia a sua força. Ele sentiria que ele próprio pode criar, pode elaborar o seu futuro, porque cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, nós vemos
que uma sociedade é um agrupamento de vontade que, quando estão unidas, concentradas em um mesmo fito, constitui centro de forças irresistíveis. As humanidades são focos mais poderosos ainda, que vibram através da imensidade. O que temos a ver com a guerra no Oriente. Quantas vezes nós já nos perguntamos: o que eu tenho a ver com a guerra lá no Oriente? Nós podemos alimentá-la ou podemos enfraquecê-la com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, com os nossos desejos bons ou ruins. Tudo isso nós podemos. Então, é preciso educar a vontade. Educar a vontade, pois pela educação e exercício da vontade, podemos chegar a resultados que parecem prodígios. Vejamos, por exemplo, numa conferência que foi feita no Instituto Psicológico em Paris, em novembro de 1906, Anne Besant, uma pesquisadora, uma conferencista, ela citou o caso de um de seus amigos que, tendo ido à caça do tigre, que é um esporte comum lá, e tendo recebido, por causa da imperícia de um amigo, uma bala na sua coxa, e tendo que ser submetido a uma cirurgia, ele recusou-se a se submeter à ação do clorofórmio para a extração do projétil, afirmando ao cirurgião que ele teria suficiente domínio sobre si mesmo para ficar imóvel e impassível durante a operação. E a cirurgia efetuou-se com o ferido tendo plena confiança de si e sem fazer um movimento qualquer. Domínio, vontade. O que para outro teria sido uma tortura atroz, nada foi para ele, porque ele tinha o poder de concentrar a sua vontade. É um poder que nas Índias se encontra muito frequentemente. Quantas notícias já vimos sobre isso, né? Então nós vemos que o poder da vontade é ilimitado. Que o homem, consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Na razão dos esforços. Sabe que tudo que de bem e de bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar-se, inevitavelmente, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste do Mestre: a fé
transporta montanhas. Transporta montanhas. Sabemos que não é uma montanha física, mas a fé. Por quê? Porque a vontade age como um imã, nos atraindo para os recursos vitais obedientes à lei de evolução. Existe uma lei que nos atrai, é a lei de evolução. E essa vontade se liga a essa lei e nós conseguimos. E o pensamento? Todas as nossas ações estão vinculadas ao pensamento. Alguém já tentou parar de pensar? Com certeza já, mas não conseguiram. A meditação transcendental, a proposta é essa: não pensar, para que faça uma higienização, uma limpeza na nossa mente. Só que nós temos que ter um mantra para nós ficarmos pensando só no mantra, porque você não consegue. E mesmo assim, é muito difícil ficar só no mantra. Desvia para cá, desvia para lá, lembramos disso, programamos aquilo. É muito difícil, né? Então, no Espiritismo, nós temos uma visão de pensamento como uma força criadora. Uma força criadora porque através dele nós podemos atrair alegria, felicidade, coisas boas ou sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou nos distanciarmos dele. Os pensamentos geram palavras e ações, e dessa forma modela, o pensamento modela a alma e o seu invólucro, o perispírito, já que produzem formas, produzem as formas, imagens que se imprimem na matéria sutil do pensamento, do perispírito. Então, os nossos pensamentos, as imagens que nós criamos, imprimem em nosso perispírito. E nós carregamos isso. É por isso, então, que com ele, nós construímos pouco a pouco a nossa vida presente e também a vida futura. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela nos diz que o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomente e nutre. Dessa forma, o pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser e não uma elaboração cerebral do corpo. O pensamento não tem a ver com o corpo, mas sim com o espírito. Ensina-nos a doutrina espírita que pelo pensamento é estabelecida a sintonia entre os espíritos. Foi pensando nessa questão que Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. E nós todos sabemos que a resposta foi que eles influenciam muito mais do que imaginamos.
que influenciam a tal ponto que de ordinário, não é de extraordinário, de ordinário são eles que nos dirigem. Mas, na questão 460, Allan Kardec pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos para confirmar aquela resposta. Allan Kardec era um pesquisador, era um estudioso e ele estava elaborando a doutrina espírita, né? E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos nos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros, vira aquela confusão de pensamento. Pois bem, no conjunto deles, os encarnados com os desencarnados. E conclui: é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Isto é a influência ordinária. Então, o pensamento, ele se caracteriza por ondas mentais que são projetadas na psicosfera e se misturam com as ondas mentais projetadas pela multidão de espíritos encarnados e desencarnados. E logicamente vão se identificar com qual? Com os semelhantes, né? É a lei de atração. Então nós estamos sempre recebendo influências daqueles com quem nos sintonizamos. Por isso a importância, aí retomamos o Evangelho, de vigiar os pensamentos e meditarmos sobre assuntos elevados, para que o nosso ser fique impregnado de qualidades, nos sintonizarmos com as sugestões boas. Então, nós somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, com vontade e persistência. Nós somos o que pensamos, o que nós queremos ser. O Evangelho segundo o Espiritismo, que está sendo homenageado nesse mês espírita, é um manancial de orientações. Vigiai e orar, buscai e achareis. Mas o nosso pensamento flutua, não se firma, não se fixa. Poucos são aqueles que sabem viver do próprio pensamento. Por isso criam um invólucro povoado das mais disparatas formas. Então, é muito importante manter a postura, manter a nossa postura, principalmente quando estamos expostos nas vias públicas, e não procurarmos mostrar aparências, porque isso são aparências. Então é muito importante nós estarmos atentos para identificar as nossas ações, se elas estão de acordo com o que nós pensamos, se nós agimos como pensamos, ou se nós estamos priorizando aquela aparência, né? Quantas vezes alguém diz: nossa, mas seu marido é um santo,
que homem bom, que homem delicado, educado, como trata bem a gente, né? Aí a esposa pensa assim: leva para tua casa, leva para tua casa. Mas isso com relação à esposa também, né? Então, nós precisamos sempre fazer uma avaliação sincera do pensamento, porque isso é fundamental para a nossa evolução moral, já que pode nos ajudar a identificar se estamos seguindo as orientações de Jesus. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O conhecimento do Espiritismo aumenta a nossa responsabilidade, porque nos ensina que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Somos bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, pensando ao mesmo tempo, o tempo todo, enchendo o espaço com os nossos pensamentos. Então, se nós estamos sozinhos lá na nossa casa, né? Eu estou aqui sozinho, posso pensar o que eu quiser. Será? E nós vamos criar a ambiência espiritual do nosso lar, com os nossos pensamentos, né? Então, assim como as ondas de rádio e de televisão estão no ar, os nossos pensamentos estão viajando pelo ar também, né? E Allan Kardec nos alertou que todos somos médiuns, no sentido de que nós temos a capacidade de perceber, sentir, de receber a influência dos espíritos. E não é tarefa simples saber distinguir o pensamento que é nosso e aquele que não é. Não é tarefa simples. Nós temos que estar sempre atentos, mantendo o pensamento elevado, a fim de auxiliarmos os encarnados, mas também os desencarnados. Nós podemos também dizer que o pensamento positivo ou negativo, ele pode guiar as nossas emoções, as nossas ações, mas muito além disso, pode afetar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, tanto na matéria quanto no mundo espiritual. No livro que foi lançado há algum tempo por Divaldo Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, referindo-se à Covid-19, que estava em andamento, né, essa epidemia, ele lançou este livro. E ele, no capítulo 4, ele diz o seguinte: estávamos sinceramente interessados em conhecer mais esse adversário da vida física que encontra energia mantenedora nas condutas morais e espirituais dos seres humanos. O que fortaleceu o vírus? Né? As condutas morais e espirituais do ser humano. E ele continua: o equilíbrio mental,
A irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços da caridade dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Assim mesmo, ocorrem alguns dolorosos e lamentáveis contágios em médicos, enfermeiros, familiares amados, em decorrência dos impositivos das leis soberanas da vida. Então, existe uma programação, né, da forma como nós vamos desencarnar. E alguns espíritos que estavam desencarnando deveriam desencarnar daquela forma, mas outros atraíam para si, Então, a própria ciência voltada para a matéria, em estudos realizados na atualidade, indica que o estilo de vida onde prima o pensamento positivo resultará em uma vida mais saudável, onde o risco de sofrer de depressões e apresentar determinadas doenças será menor, e a longevidade será incrementada em 20% em relação às pessoas negativas. Quão importante isso é para nós, né? Quão importante é, e o homem está descobrindo isso, mas pouco agindo, né? Então, nós vemos que o pensamento positivo pode transformar a vida mental, aumentando os níveis de felicidade diária e acelerando o caminho para o sucesso. Quando sorrimos, liberamos endorfinas que causam efeito positivo em nosso organismo. A pessoa alegre, de bem com a vida, parece que não envelhece, né? Lembrando o nosso querido Guinho, né? Com 100 anos, estava firme, tranquilo, sereno, né? Alegre. Será que ele não tinha dores? Eu acho que tinha. Eu acho que ele tinha, né? Divaldo uma vez perguntado, com aquela idade, por que toda aquela jovialidade, ele respondeu: é pela alegria de viver. Alegria de viver. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 6, ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Vejamos que Jesus não se referia aos olhos da carne, mas sim aos olhos do Espírito. Ele se referia aos nossos pensamentos, querendo chamar a atenção para o nosso jeito de ver o mundo. O nosso jeito de ver o mundo. Se duas pessoas olham para a mesma cena, para a mesma situação, uma vai enxergar de um jeito e outra de outro jeito. Algumas pessoas tiram proveito de situações desagradáveis
enquanto outros apenas se infelicitam com aquela situação. Então, o campo energético que nos envolve é extremamente sensível à qualidade dos nossos pensamentos. Mas é comum não se perceber o poder do pensamento, porque nós não estamos acostumados a fazer uma pausa no dia para refletirmos sobre as nossas vidas. Simplesmente vivemos, ou melhor, sobrevivemos. Agimos como máquinas. E lembramos Santo Agostinho recomendando, para todo dia fazermos aquela avaliação, aquela análise. O que podia ter sido diferente? O que eu posso consertar do que eu fiz hoje? Pensar no bem, pensar nas pessoas que necessitam, irradiar pensamentos positivos. Então, nós podemos concluir que nós nos tornamos aquilo que contemplamos através do pensamento constante e da força de vontade que colocamos em nossos ideais. Podemos vir a ser aquilo que quisermos. Aquilo que quisermos. E por isso eu gostaria de concluir convidando-nos a refletir se não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz, inconscientemente, através das idades. Edifiquei lentamente a minha individualidade e a minha liberdade. E agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Amparar-me-ei nelas. Amparar-me-ei nelas. Não deixarei que uma única dúvida as empane por um único instante sequer. E fazendo uso delas, com o auxílio de Deus e meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades, vencerei o mal em mim. Desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta, as coisas grosseiras, para levantar o voo para os mundos felizes. Possuo, pois, a chave de toda elevação, e na vida imensa que tenho diante de mim, confiar-me-ei firme, inabalável, na vontade de enobrecer-me e elevar-me cada vez mais. Atrairei, com o auxílio da minha inteligência, que é filha de Deus, todas as riquezas morais, e participarei de todas as maravilhas do cosmos. Minha vontade chama, para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, mais vida divina, e com ela conquistarei a plenitude da existência,
Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiante e amorosa. Creiamos em Deus, Sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em nós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa, pois a centelha divina está dentro de nós. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade de estarmos juntos. Que o Mestre Jesus fortaleça a nossa vontade de crescer e de servir. Muita paz a todos. Quanta riqueza, né? Meu Deus, quanta informação maravilhosa. Bendita doutrina, né? Que nos dá tantos instrumentos para compreendermos e entendermos que somos espíritos, que somos uma experiência física, temporária. Obrigada, que Deus a recompense em sua jornada e a fortaleça sempre. Vamos passar para a segunda parte, para o passe, permanecendo aqui, refletindo sobre tanta riqueza de informação.